Boa noite. Hoje iremos falar sobre um dos maiores cientistas das ciências exatas que o mundo já teve, o cientista alemão Albert Einstein. Albert Einstein nasceu numa cidade da Alemanha chamada Ulm, no dia 14 de março de 1879 e faleceu em Princeton, nos Estados Unidos, no dia 18 de abril de 1955. Einstein nasceu numa época em que a física moderna estava já em avanço. Então, aí nesse momento aí temos talvez a foto mais inteligente que tem aí de todos os tempos, onde os principais físicos estavam aí nessa conferência aí de Solvay em 1927. Entre eles aí o grande cientista Albert Einstein. Mas grandes nomes também surgiram nessa época, vou citar alguns poucos aí, né? Temos aí o cientista austríaco Erwin Schrödinger, de 12 de agosto de 1887 até 4 de janeiro de 1961. Temos aí algumas histórias aí, né? Tem a história do gato de Schrödinger, que não vou entrar nesses assuntos agora, mas para saber de grandes nomes aí, grandes gênios. Temos o cientista alemão Werner Heisenberg, que fala sobre o princípio de incerteza. Ele nasceu em Würzburg, 5 de dezembro de 1901 e faleceu em Munique no dia 1º de fevereiro de 1976. O pai da física quântica, né, da física moderna, aí temos o cientista alemão Max Planck, nasceu no dia 23 de abril de 1858 e faleceu na cidade de Göttingen no dia 4 de outubro de 1947. Tem na Alemanha o Instituto Max Planck, em Munique, é um dos grandes cientistas da física moderna. Nomes de constantes, algumas fórmulas aí, que na verdade a física moderna veio para revolucionar o mundo no que estamos vivendo aí, enxergando hoje aí, né? Albert Einstein, ele de origem judia, ele chegou a trabalhar no escritório de patentes em Berna. Também lecionou no Instituto Federal de Zurique, na Universidade de Princeton, entre outros locais. E em 1905 publicou uma série de artigos revolucionários que fizeram que ele se tornasse aí o grande cientista, né? Vamos ver uma foto de Einstein em Princeton. Depois a gente vai mostrar o porquê que ele terminou sua vida na cidade norte-americana. Já em 1921, claro que além de grandes descobertas, o que ele ganhou o Prêmio Nobel da Física foi a respeito do efeito fotoelétrico, que você consegue retirar um elétron de uma superfície com a emissão de luz, e hoje esse efeito é muito utilizado aí no dia a dia aí nas nossas tecnologias aí. E Einstein, não só isso, ele foi longe, né? Ele conseguiu enxergar o universo, coisas que a gente não não tem, ou muitas pessoas leigas, né, não teria ideia de como que ele conseguiu chegar nesses fenômenos. É, Inclusive a respeito da, das questões da teoria da relatividade, ele consegue fazer um estudo da gravitação explicando como uma curvatura do espaço-tempo.
E aí ele não só explica o movimento aí, mas como que as coisas giram, os fenômenos que acontecem em campos gravitacionais extremamente fortes, né? E então o que, que a gente vê aí a diferença, né, de Newton com Einstein? Que Newton ele já trabalha no espaço aí fixo, linear, onde o tempo, principalmente, ele é fixo, o espaço é fixo e uma atração entre as massas. E Einstein já dá uma flexibilidade no espaço-tempo que vem aí, são fenômenos muito que para observar são velocidades muito próximas da luz e mas não quer dizer que Newton não que esteja errado, não, de forma alguma. Newton vale para velocidades baixas aí sim. E como que a teoria da relatividade conseguiram detectar, né? Já algumas experiências, né? Inclusive tem uma experiência feita aqui na cidade de Sobral, experiências com eclipse, visualização em épocas de eclipse. Mas recentemente, uma foto tirada de um buraco negro, a gente consegue identificar essas teorias de relatividade geral de Albert Einstein. Foi uma cientista, né, nova inclusive, que conseguiu a foto do primeiro buraco negro. A primeira foto, desculpe, né? Aqui tem uma foto de Albert Einstein no Rio de Janeiro. Conheceu aí alguns cientistas da época, né, aqui no Brasil. Um nome. E Einstein também ele passou por um momento político e vamos dizer de uma certa forma viveu numa quarentena forçada, né? Não por doenças, mas foi um homem que teve que sair da região onde morava, fugir duas vezes, né? Inclusive fugir de guerra, tanto a primeira como a segunda guerra mundial. Como ele estava naquele momento ali, né, no desenvolvimento científico alemão da época, ele sabia que os alemães, os cientistas alemães, teriam condições sim de desenvolver uma bomba atômica. E isso daí acabou ele escrevendo para o então presidente Roosevelt a respeito disso. E aí você tem logo a seguir aí o projeto Manhattan, que termina aí, né? Termina, acaba um, estourando as bombas aí de Hiroshima e Nagasaki. Claro que depois o próprio Albert Einstein acabou, de uma certa forma, não gostando, né, se arrependendo disso daí, porque o próprio desenvolvimento da guerra não foi necessário usar uma bomba atômica contra os alemães. Eles acabaram perdendo a guerra antes disso e acabou sendo utilizada no Japão, que também, por questão de tempo aí, já estavam vencendo. Eles também já estavam derrotados na guerra, né? Não precisava ter feito isso daí. Mas hoje temos aí a nossa força bélica e nuclear hoje é capaz de destruir o planeta Terra diversas vezes, né? E em 1955, em função de um aneurisma que foi descoberto já em 1950, faleceu um dos maiores gênios de todos os tempos, Albert Einstein. É, Albert Einstein, né, falar um pouco mais a respeito, ele mesmo nas suas fórmulas, ele não via ainda ali um buraco negro. Mas o que, que ele via? Algumas singularidades, alguns lugares que os cálculos, vamos dizer assim, não daria para fazer um cálculo exato em cima daqueles pontos ali, né? Poderia ser um final do universo, talvez. Muitas teorias sobre isso daí. Mas
essas singularidades eram encontradas já nos cálculos de Albert Einstein. E mais adiante, que aí será o nosso próximo nome a ser estudado, que vem. Não foi só ele, né? Assim como Einstein não fez as coisas sozinho, né? Teve aí uma base de pessoas aí, também teorias, mas ele foi um grande gênio em enxergar essas coisas, claro. Mas entra o nome de Stephen Hawking. E Stephen Hawking, vamos dizer que foi alguém que conseguiu enxergar dentro dos buracos negros. Olha onde que chegamos a esse ponto, né? Pessoas. E o que seria um buraco negro? Seria ali que numa região que a gente chama de horizonte de eventos, o campo do gravitacional ali é tão intenso que nem mesmo a luz seria capaz de resistir. Ela também seria sugada por esse campo gravitacional. Então, vamos pensar um pouco aí, né, sobre grandes nomes, né, as suas dificuldades. Eles também tiveram suas dificuldades, né. A gente sabe que Einstein era judeu, teve que fugir do nazismo, né, abandonar sua pátria. Por isso que ele morreu em Princeton, um dos motivos. E saber que todos nós temos aí para contribuir aí nesse mundo aí. E quem sabe não é você, não será um filho seu aí, um futuro Albert Einstein, né? Então, um abraço a todos.